Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Hoje eu estou aqui, com ela, uma das grandes vencedoras, né, assim, de prêmios, assim, da Associação Gaúcha de Escritores do Rio Grande do Sul. Maristela Davis, seja bem-vinda. Obrigada. Olha que essa conversa, aliás, eu costumo falar sempre isso aqui, porque assim, no ano de 2025, eu, na minha listinha, consegui executar várias das conversas. E a Maristela é de uma listinha bem antiga, né, Maristela? Bem antiga, que então esse ano eu também vou tentar, né? Eu vou tentar, minha listinha lá continua, e eu continuo tentando chegar ao meu objetivo de todas aquelas pessoas que eu fui conversando ao longo desse período possam estar aqui compartilhando, né, o seu percurso com as pessoas que nos acompanham. Então, seja bem-vinda, Maristela. Obrigada de novo. Olá para todo mundo também que está assistindo. Bem, Maristela, eu comecei falando, né, aqui já anunciando, né, porque ela ganhou não mas aqui, 2 troféus, né, que a gente ficou, olha, muito legal, né, numa premiação, então, da AGES, né, como livro do ano e pela literatura infantil. Juvenil. Juvenil, isso. E aí, foi uma surpresa os dois, né? A gente já estava ali, né? Chulhando. Sim, foi uma surpresa, foi meu primeiro prêmio e meu segundo prêmio que eu ganhei na mesma noite, né? Por esse livro aqui, As 6 Estrelas do Mistério da Dama Fantasma. E essa premiação, para mim, ele é muito especial. Esse livro ele foi lançado ano passado, foi o sétimo dos meus 9 livros já publicados, só que ele foi o primeiro livro que eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever esse livro, o primeiro livro que eu escrevi, na verdade. Eu comecei a escrever com 13 anos, e fui escrevendo ao longo dos anos, escrevendo, e depois ficou na gaveta. Fui lançando outros livros, literatura policial, literatura infantil, juvenil, inclusive nesse estilo desse aqui, que é de mistério e aventura, mas isso foi ficando. Aí, em 2019, quando entrei no mestrado, na PUC, mestrado em escrita criativa, eu resolvi estudar séries infanto-juvenis de mistério dos anos 80, 70, 80, 90. E eu me dei por conta que era bem o estilo desse livro. Eu disse, eu vou retomar aquela história. Então, eu peguei esse livro, a história é exatamente a mesma que eu tinha escrito lá atrás, há muito tempo atrás, só eu adaptei, atualizei, né? Por exemplo, na versão original, as meninas das 6 estrelas são 6 meninas que investigam mistérios, então elas se mandavam bilhetinhos, por exemplo, faziam sinal de luz. Hoje em dia todo mundo tem celular, não tem sentido fazer isso. Então, tinham que ter um grupo de WhatsApp, tinham que se mandar mensagem assim. Então, esse tipo de coisa que eu fiz que eu atualizei. Mas foi pequenos ajustes, que é uma história escrita, uma história juvenil escrita quando eu era adolescente. E então, para mim foi muito significativo ganhar meu primeiro prêmio com esse livro. E é o primeiro de uma série, como eu estudei séries, então são 3 livros que eu já escrevi com esses personagens, 2 já saíram, saiu esse aqui, ano passado, então, e o segundo, Os Subterrâneos dos Jesuítas, que se passa na região das Missões, saiu esse ano, o que também é interessante, porque coincidiu que começaram, agora em 2025, as comemorações dos 400 anos das missões, que se comemoram ano que vem. Então, o livro está sendo adotado em algumas escolas, é um bom subsídio para você trabalhar esse tema também, mas de uma forma lúdica, né, com aventura, com mistério. Que bacana, né, Maricela? Isso. Olha, que interessante tu poder dizer que, na verdade, o Mistério da Dama Fantasma, ele foi o teu primeiro. Olha que sim. É para ver, né? Para ver como a vida ela vai dando voltas e muitas vezes a gente deixa aquilo ali guardadinho num determinado momento. Quando a gente revisita, a gente já vai tendo toda uma experiência, sim, né? Vai lá, tu fizesse um curso, foi te aperfeiçoando nisso, e aí ganha 2 troféus com esse livro. Isso. E foi assim, foi muita surpresa. O primeiro, cara, eu torcia, eu queria ganhar, mas eu não acreditava muito. Você sempre vai com aquele pezinho atrás. Se eu ganhar, tranquilo. Mas eu não estava muito esperando. Mas aí, ganhei o troféu, estava ali fotografando, ia seguindo, foi o penúltimo prêmio da noite, então faltava só o livro do ano. E eu peguei o meu troféu e fiz ali
coloquei em algum lugar, estava com meu celular tentando tirar foto, e nem prestei atenção quando me chamaram de novo, que eu tinha ganhado o livro do ano, que então foi o livro mais votado, entre todas as categorias, mais votado que os de romance, de conto, de crônica, de poesia, de tudo, da noite. Então, para mim foi uma grande surpresa mesmo. Esse realmente eu não esperava mesmo ganhar o livro do ano. Fiquei muito, muito feliz. E muito bacana, porque assim, os associados, eles têm acesso aos livros, então isso também acaba sendo Foi muito... lido. A AGES tem um trabalho primoroso, né? Todos os livros finalistas maravilhosos, né? Eu já haviam passado por um júri antes, claro. Um júri técnico, e depois a votação dos sócios, dos outros escritores. Né? Exatamente. Então, chegar mesmo já aos selecionados para o prêmio, aos finalistas, já é um caminho, né? E conquistar, de fato, esse prêmio de uma associação tão importante quanto a AGES, né? É primoroso, né? E livro do ano, então... Sim, fiquei muito feliz. E esse livro também, ele foi finalista de 2 outros prêmios, foi finalista do Minuano também, e foi finalista, o Minuano é aqui do Rio Grande do Sul também, né? E foi finalista também da premiação da ABERT, que é a Associação Brasileira de Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror, na categoria juvenil. Então, isso foi legal também para mim, porque sai dessa fronteira do Rio Grande do Sul apenas. Claro. A gente sabe que os livros eles têm uma dificuldade de circular, a gente não está em Rio, São Paulo, então a distribuição não alcança tanta gente, mesmo em tempos da internet. Para o livro físico é mais difícil. Mas então, vencer essa barreira, mesmo não tendo vencido a final, mas também estar entre os finalistas do Prêmio da ABERT, também foi muito importante para mim. E foi assim, curioso, foi em 2 dias seguidos, que na quinta-feira foi a entrega do Prêmio AGES, e na sexta-feira fui para São Paulo para a final do Prêmio ABERT. E, bom, ver que outras pessoas de outros estados, outros escritores culturais leram o meu livro também. E mais uma vez, esse é o meu primeiro livro, que é o 7º, mas é o primeiro. Então, muito feliz, assim, um bom presente de final de ano. Excelente, excelente, né? E para ver que aquilo que está dentro da gente, que é da sintonia da nossa alma, claro, a gente vai galgando, é isso, a gente tem desejos, né? A gente quer alcançar determinados lugares, mas a gente vai trabalhando para isso. Nada acontece também assim... do dia para a noite. Exatamente, é um trabalho, quer dizer, foi o teu primeiro livro escrito, mas o 7º, né, publicado. Sim, então... são 15 anos já que eu tenho, faz 15 anos que eu lancei meu primeiro livro, em 2010, então, em setembro de 2010. Eu tenho todo um caminho desde lá, tem toda uma construção, eu comecei publicando com Literatura Policial, daí fui indo para infantil, infanto-juvenil, que eram as primeiras coisas que eu escrevia. Então, mas sempre matando essa veinha de mistério, que é o que eu gosto de ler, o que eu gosto de escrever também. Olha, muito legal, fico muito feliz. E aí a gente já está, então, vendo aqui que tem uma sequência, né? Naquele molde que eu disse daquelas séries antigas, eles são livros com os mesmos personagens, mas eles podem ser lidos de forma independente. Não é um livro que precisa ler o primeiro para ler o segundo. São totalmente independentes. Já tem o terceiro, que eu estou revisando, que vai sair agora em 2026, que se chama O Caso do Leitor Desaparecido. Título provisório, não sei se vai ficar esse, mas é mais uma aventura aí mais policial assim, das meninas das 6 estrelas. Né? E outra coisa curiosa é que, claro, essas histórias são ficção, mas quando eu comecei a escrever elas lá, nem lembro o ano direito, muito tempo atrás, eu me inspirei em mim e nas minhas amigas. Porque acho que todo mundo começa a escrever e começa meio que se colocando nas histórias. Então a gente tinha um grupo de amigas que a gente gostava de história de mistérios e a gente gostaria de resolver mistérios. Só que a gente morava numa cidadezinha bem pequena, no interior da região das Missões, não acontecia muita coisa. A gente se reunia, inventava histórias. E a gente chamava, era 6 estrelas. Até tem uma cena, logo no início do livro, que elas colocam um crachazinho, assim, uma estrelinha, assim, e a gente tinha a estrelinha, a minha era roxa, cada uma tinha uma corzinha de estrelinha, assim, que a gente tinha feito, e na primeira versão da história, eram os nossos nomes que estavam lá, era a Maristela, era a Loisane, a Viviane, a Rosane, a Berenice, e por no final, assim, não vou manter os personagens, daí eu criei algumas características que a gente não tinha, na realidade, mudei um pouco as características dos personagens e mudei os nomes. Mas foi baseada nessas minhas amigas da adolescência, né? Então, isso
também é muito importante. Legal para mim, assim. Que bacana, né? Porque é aquilo que a gente vai vivendo. Muitas vezes aqui no canal a gente conversa sobre isso, né, Maricela? Do quanto que tem da gente num primeiro momento nas nossas escritas, porque acaba sendo um processo também terapêutico, digamos assim, né? De tá se colocando ali, tá encontrando palavras e sentidos de uma história que nasceu a partir da gente, né? E que aquilo, no momento que a gente transforma de fato num livro, e ele é publicado, ele passa a não ser mais somente nosso. E aí ele acaba sendo uma interlocução com tantas outras pessoas. E é muito interessante tu trazer pessoas que foram importantes para ti, né, e que ficam dentro do teu coração, né? Eu gosto muito de fazer isso. Até o meu primeiro livro infantil, que eu publiquei lá em 2013, que eu até não tenho ele aqui porque ele se esgotou, foi o único dos meus livros esgotados até agora, que chama Os Deliciosos Biscoitos de Oma Gerta, que eu escrevi uma história infantil, claro, tem questão da mágica, tem gatinho que fala, tem palavras mágicas, etc e tal, só que é uma história que eu escrevi pensando na minha avó, quando eu era criança, claro, que era um desafio da época do Orkut ainda. Cada 15 dias a gente escrevia um texto num grupo que a gente tinha de oficina online. E era livro infantil. Eu nunca escrevi história infantil, por que eu vou escrever isso? Bom, eu não escrevi história infantil, mas além de ter lido história infantil, eu fui criança, né? Então deixa eu pensar, quando eu era criança, o que eu gostava de fazer? Brincar, ler, não sei o quê. Eu gostava de ir na casa da minha avó. Eu gostava de ir lá, porque era uma casa grande, bonita, já sempre um monte de primo, mas também, principalmente, olha como era meio interesseirinha, assim, eu gostava de ir lá que minha avó fazia biscoito muito bom, aquelas cucas maravilhosas, ela tinha uma bandeja assim, eu podia chegar lá, podia ter acabado de almoçar, eu chegava lá, vovó, tô com fome, minha mãe ficava furiosa, mas porque assim, eu gostava muito daqueles biscoitos da minha avó, então isso foi uma menina que gosta dos biscoitos da avó, aí eu vou colocar outros elementos, sempre tinha gatos, lá vou botar um gatinho mágico. O nome eu não mantive da minha avó, porque minha avó já faleceu há muito tempo, mas eu coloquei o nome da minha tia mais velha, que agora também já é avó, já bisavó, tia Gerta, que era a irmã mais velha do meu pai, coloquei o nome dela na história, ela ficou muito feliz também de ter o nome dela na história, e isso é bom, porque cada vez que eu vou lá, ela tem biscoito para mim. Olha só! Então, eu sempre gosto de colocar, assim, pessoas que eu conheço nas histórias. Já nos meus livros infantos juvenis, que eu publiquei antes desses aqui, esses dois aqui, o Caso do Buraco e o Sumiço das Bergamotas, eu coloquei os meus sobrinhos. Olha! Isso, o Rafael e o André. Eu parti de uma história real, de um buraco misterioso que apareceu lá no interior, na minha cidade, e você dava um bom mistério. Um buraco que apareceu do dia para a noite. Eu não queria pegar esses personagens daqui, que eu já tinha naquele outro livro, e que estava engavetado. Vou pegar, olha, meus sobrinhos, estamos na idade certa. O Rafa tinha uns 15 anos, o André tinha uns 13, hoje os dois já são adultos, o Rafa já é pai. E vou colocar eles na história. Eu coloquei eles e os amigos deles, porque os amigos eu mudei os nomes, os deles eu mantive. Coloquei eles na história, mas olhando assim, como é que cada um fala, como é que age, como é que se relaciona com os amigos, o que gostam de andar a cavalo, gostam de tomar tererê, gostam de acampar. Então eu usei esses elementos da realidade. Coloquei meu pai na história, o seu José, o avô dos meninos, é meu pai. Que bacana. Então eu faço isso num outro infantil que eu tenho também. Daí eu tenho um outro infantil que tem um menino chamado Vitor. A história é totalmente inventada, que é um menino que conhecia fantasma, mas era bem escrevi, publiquei bem na época que meu sobrinho mais novo nasceu, o Vitor, então eu coloquei o nome dele. Que bacana. E tenho um outro também infantil, que é o Baú dos Contos e Fadas, que é de uma avó que conta a história para os netos. E esse aqui eu escrevi pensando no meu avô materno. Se o outro era a minha avó paterna, esse eu escrevi pensando no meu avô materno, o vovô Guilherme, que era um grande contador de causa. Não as histórias que estão nas livros. Aquela coisa de sentar embaixo de uma árvore, de um pé de cinnamon, ou comer melancia, contar histórias, contar causas. Que bacana. E eu fui recuperando, eu gosto de recuperar essas memórias e pegar assim, não contar a história tal qual ela aconteceu, mas pegar elementos da realidade e ir construindo as histórias. Eu acho muito interessante isso. Que isso também torna muito próximo das pessoas, né? Esse livro aqui, né, O Baú dos Contos de Fadas, eu já li um trecho desse livro há muito tempo, muito tempo. Uns 2 ou 3 anos. Foi bastante tempo que eu li.
muito, muito interessante, isso é muito instigante, né? Mas acho que colocar os nomes, se remeter a histórias, a vivências, faz com que a gente aproxime as pessoas, né? Torne mais próximo. Eu acho que fica mais verdadeiro o texto, assim, no sentido que eu estou escrevendo, quando eu estava escrevendo, pensando no Rafael e no André, por exemplo, meu sobrinho, não, mas o André não ia agir assim, ele ia falar diferente. Então, eu crio na minha cabeça mesmo uma personalidade para os personagens, que consegue passar isso melhor para o papel. Que um medo que a gente tem quando escreve, assim, a minha história sempre tem vários personagens, como é que eu faço para diferenciar um do outro? Eu só estou pensando em pessoas que existem de verdade, fica mais fácil, por mais que eu mude nome, que eu mude característica, mas eu imaginar alguém que eu conheço, assim, ele me ajuda. Isso é um conselho que eu dou quando eu dou oficina de escrita para adolescentes, eu digo, pense em alguém que vocês conhecem, pense em alguma coisa da qual vocês sabem falar, fica muito mais fácil. Claro que o escritor pode construir mundos, pode ambientar uma história no outro planeta, no outro país, só que, pelo menos para começar, se você começa com algo mais próximo, ele fica mais fácil. Você não precisa fazer o esforço de inventar. Tipo assim, como se aquela história dos biscoitos é uma história que nasceu em poucas horas. A hora que eu sentei e escrevi, tudo bem que tinha poucas páginas, assim, um livro é um livro de 32 páginas, eu acho, com muita ilustração de texto, seria umas 4, 5 corridas, mas nasceu assim muito fácil. O do Bom Desconto você fala também, e mesmo os outros, você vai pensando ali, parece que tu vê aquilo, parece que tu tá só, uma coisa que eu coloquei nesse livro aqui, que é o avô fala pra neta, assim, de como é que nascem as histórias, né, vai passear no mundo dos contos de fada, tudo. E daí tem um momento que ele diz assim, que os escritores estão ali, que parece que essa história só vem, que só passa pelo meio das mãos. E, claro, que isso é um faz de conta, mas às vezes sente mesmo isso. Tá escrevendo aquilo foi tão fácil. Você pensa, como é que eu escrevi isso? Eu estava relendo, por exemplo, o meu primeiro livro, aquele que eu lancei lá em 2010, Esse Policial Aqui, Se é Culpa dos Teus Pais. Tem algumas coisas que eu estava relendo e eu não lembrava mais. Gente, eu escrevi isso aí. Olha, isso aqui até que tá legal, sabe? Porque às vezes é uma coisa que vai indo tão naturalmente, não é aquela coisa assim, ficar horas e horas pensando. Às vezes tem um prazo, tem uma coisa mais certa, assim, às vezes fica assim, eu preciso terminar isso, como é que eu vou fazer? Ou não, vou mexer muito nisso aqui. É legal trabalhar as palavras, mas é legal tu deixar fluir também. Depois tu faz uma segunda leitura, tu vê, tu recorta, tu edita, mas esse primeiro deixar escrever como vem, assim, ajuda bastante. Eu acho muito interessante. Eu escrevo pouco, assim, né? Eu escrevo mais crônica, enfim. Eu tenho um livro, né, até agora, que é uma novela, que então tem personagens, enfim. Mas numa até das lives que não faz tanto tempo, conversando, não me recordo aqui com quem era a conversa, mas eu resgatei, contei pela primeira vez aqui no canal, que eu resgatei um livro, que também é isso, eu escrevi, digamos assim, lá muito antigamente, e que tinha muitos personagens que eram pessoas mesmo da minha vida, né? Que eu tinha até um esqueminha de quem eram as pessoas, porque aí eu fui mudando, né? Assim, também características, né? Mas quem eram aquelas pessoas para mim poder. E foi muito interessante, porque eu fiquei um tempo procurando, porque eu não sabia mais onde é que estava, achei que tinha perdido, tinha deletado, né? E achei que estava num disquete, ou seja, não tem como recuperar mais, praticamente. Eu até tentei, até comprei lá um pote, mas não deu certo. E no fim, um belo dia, eu estava mexendo despretensiosamente em alguns arquivos, quando eu dou de cara. Então, assim, quando tu traz isso, e eu já tenho, é a segunda vez que eu tenho tido essa sensação durante o momento da gravação, né, de resgatar verdadeiramente essa história, de rever, de ler, né, e de ver o que vai se passando hoje com aquela história, para ver se isso vai se tornar em algum momento livro, ou se aquilo realmente é uma escrita mais particular, né?
né? Exato, e essa coisa de histórias assim, de ficar engavetadas, claro, esse caso do Mistério da Dama, que inicialmente chamava só Mistério da Dama, depois virou Mistério da Dama Fantasma, sugestão até do meu editor, é um caso extremo, assim, de um livro que estava pronto há muito tempo, pronto, estava escrito a primeira versão há muito tempo. Mas eu não sei você, mas eu tenho assim, um monte de história começada, tenho livros pela metade, com os personagens desse aqui, do A Culpa dos Teus Pais, eu tenho pelo menos com a personagem principal, que é uma jornalista, que quando eu escrevi, eu trabalhava num jornal, então eu peguei muito daquela vivência de jornalista, que as pessoas pensam que é uma coisa glamurosa, não é? Tem muito trabalho, muita burocracia, muita coisa chata, liga para um, liga para outro, liga para outro. Hoje em dia tem grupos de WhatsApp, facilita um pouco, mas 15 anos atrás tinha que ligar, sei lá, eu ligava, fazia mais cerca de 100 ligações quando eu chegava para trabalhar para polícias rodoviárias, bombeiros, que nesse caso aqui é uma personagem que ela está de plantão no final de semana, sozinha trabalhando na redação, e fica sabendo de um assassinato que ocorreu. Ela vai até lá e tem um bilhete escrito A Culpa dos Teus Pais, que é o título do livro. Então, os pais são feminicídio, ela vai ver que bem não é bem assim, porque daqui a pouco mata um homem, mata uma idosa, mata uma criança. Mas então, eu escrevi esse livro, publiquei, e eu comecei 3 outras histórias com a personagem. 2 estão pela metade, uma delas me aconteceu, o que aconteceu contigo, que o meu computador, troquei de computador, e eu achei que eu tinha perdido, porque eu não tenho mais. E eu encontrei, na minha mudança para Porto Alegre, de Caxias do Sul a Porto Alegre, eu encontrei impresso quase toda a parte que eu tinha perdido, então, claro que eu vou ter que redigitar tudo de novo, mas pelo menos eu tenho ali, a história. Claro. Não são histórias completas, são 3 histórias com a mesma personagem, que personagens de história policial tem muito disso, que são muito recorrentes, por exemplo, livros da Agatha Christie, o Poirot, a Miss Marple, aparecem em vários livros. O Sherlock Holmes, o Conan Doyle, aparece em vários livros. Eu queria fazer uma coisa parecida com a Gisela, que é a personagem da Culpa dos Teus Pais. Só que eu não terminei aquelas histórias, então eu vou ter que fazer isso que você falou, pegar, reler, ver se aquilo ainda faz sentido para mim, se for o caso, completar a história, modificar alguma coisa, como eu fiz com o Mistério da Dama. Então, as histórias elas ficam ali, assim, quando você lê um livro, ou começa a ler um livro, e nesse momento não é para mim ler aquele livro. Depois de alguns anos você retoma aquele livro, e esse livro é maravilhoso, porque eu levei tanto tempo para ler esse livro aqui. Por que aquela frase ali parecia difícil de ler e agora fluiu, assim? Já me aconteceu isso mais de uma vez. Então, com a escrita acho que também é um pouco assim, pelo menos para mim. Então, coisas que estão começadas. Até alguém me disse um tempo atrás, você lançou 2 livros no passado, que eu lancei além do Mistério da Dama Fantasma, eu lancei o Morte no Mercado Público, que esse ele também foi semifinalista do Alberto também, assim como, só que ele não foi para a final, ele recebeu uma menção honrosa. Mas você lançou 2 livros no passado, eu estou lançando outro esse ano. Você escreve tanto assim, na verdade eu tenho muita coisa que está guardada, então não é... O livro para esse ano que vem, com os meus personagens de 6 estrelas, ele já está pronto desde 2021. Desde o final de 2020, na verdade. Então, está há tempo. Quando terminei o mestrado, eu tinha os 3 livros prontos, só que eles demoraram para começar a sair. Deve ter pandemia e tudo mais no meio. Então, saiu ano passado, esse ano, outro esse ano que vem, e eu quero escrever mais histórias com esses personagens, então eu tenho que retomar. Nos últimos 3 anos, eu estava imersa com um policial, que não saiu ainda, que está concorrendo no Prêmio Livro do Futuro do TikTok. Foi para a final, que é um premiação para originais, que o escolhido vai ser publicado, no caso do suspense policial, que é publicado pela HarperCollins. Eu estou nessa expectativa ainda, tem tanto escritor bom, escritor consagrado, praticamente, que foi para a final, que eu estou nisso, só de ter para a final, como eu disse, é uma grande coisa. Mas se fosse publicado por uma editora nacional, grande, a HarperCollins, na verdade, é internacional. Então, seria maravilhoso. Mas é uma história que eu escrevi nos últimos anos também, que é uma história policial, retornando a policial, então, mas que também tem um pouco da minha história, apesar de ser ficção. Por quê? Porque eu entrei no doutorado em escrita, que terminei o mestrado, que eu escrevi os livros das 6 estrelas, entrei, já engatei, eu estava terminando de escrever aqueles livros das 6 estrelas, e eu já tinha que apresentar uma proposta. E para o doutorado em escrita, tu não diz assim, eu vou pesquisar tal coisa apenas. Por exemplo, pesquisar tal coisa, eu vou escrever tal livro ficção, ou não ficção, que tem a ver com aquele tema. Então, eu vou estudar romance policial. Que história? Eu não tinha nenhuma história na cabeça assim que eu quisesse dizer, vou escrever tal história. Aí eu botei lá, vou escrever uma história. Estamos no meio da pandemia, era final de 2020, início de 2021. Escrevi uma história que se passa durante a pandemia, um crime que acontece num condomínio fechado. Eu tinha acabado de mudar para um condomínio fechado. Se passa num condomínio fechado, que a pessoa vê alguma coisa da janela, mas não tem como investigar. E ficou aquilo. Só que foi passando. E aquela história não saía. Eu não conhecia muita dinâmica de como é que funcionava aquilo ali.
E acho que a pandemia também deixou todo mundo meio estressado, fica muito só nas redes sociais, você não consegue escrever quase nada. Chegou 2023, eu só tinha mais eu tinha mais meio ano para apresentar a primeira versão, que seria para a banca, ou para a qualificação, e eu não tinha nada escrito. Aí eu estava de férias, mês de janeiro, lá na minha cidade natal, nas Missões, Pirapó, cidadezinha bem pequenininha, estava fazendo uma caminhada, por lá, olhando assim, eu olhei lugares que eu conhecia, desde que era criança, o que tinha mudado, o que estava igual. E Deus, me dava um lugar legal se matasse alguém, que se escondia ali dá para esconder um corpo, não sei o que, aquela coisa. Imaginação de escritor de romance policial, tá? Não que eu fosse fazer matar alguém. Deixando bem claro. Eu só mato no papel. Aí eu estava escrevendo, sabe que você dava uma boa história? Sabe, em vez de escrever aquela história que você passa na pandemia, eu escrevo uma história que teve mais para as minhas origens, uma história de um crime que se passa numa cidade pequena. Por quê? Porque na cidade pequena todo mundo conhece todo mundo. Claro. Então, se aparece alguém morto aqui, e tu começa a suspeitar dos teus vizinhos, dos teus amigos, dos teus parentes, tu fica meio assim, pois será que eu posso confiar em ti? Claro. Será que isso aí tu não pode confiar? Então, é muito diferente, uma cidade grande que ninguém se conhece, acontece um crime, as pessoas se horrorizam, mas não tem essa comoção toda. Uma cidade onde não costuma acontecer crime todo dia, e todo mundo pode ser suspeito, não, mas tem que saber de fora que veio, imagina alguém daqui, não ia matar ninguém, eu vou botar isso no livro. Claro que eu pensei em pessoas reais também, pensei na geografia da minha cidade, criei uma cidade fictícia, claro, mas pequena, como a minha cidade natal. A partir daí a escrita fluiu. Então esse livro eu terminei de escrever no início do ano, dei uma mexida agora para mandar para o prêmio, não sei, ainda não está bem como eu gostaria, assim, mas é um livro que talvez saia nos próximos anos. Então, um romance policial de cidade pequena. Então, eu acabo sempre voltando, com exceção desse Morte no Mercado Público aqui, que é um livro que se passa em Porto Alegre, que é uma coleção chamada Novelas Porto Alegrense. A editora me pediu, olha, a gente só publica livro se passa em Porto Alegre, até 20 mil palavras. Quer escrever um livro nesse estilo? Então, eu e vários outros escritores escrevemos os livros da nossa coleção, aí eu elegi o mercado público daqui. Mas o meu cenário geralmente é o interior, a cidade pequena, então isso acaba transparecendo na maior parte dos meus livros, das minhas histórias. Olha só, que bacana, porque eu acho que essa questão da gente respirar, né? O escritor, a escritora está sempre, quando ele está olhando as coisas, quando vê, ele está ligando a uma outra memória, está produzindo, né? A gente acho que não, eu pelo menos não produzo na mesma velocidade que a minha imaginação, eu não acompanho. Com certeza. Mas isso que você falou de ir ligando uma coisa com a outra, é coisa que eu digo também quando eu faço oficina, ou até quando eu vou em colégios, às vezes, que adoto meus livros, que querem saber como é que escreve, de onde que vem as ideias. É muito fácil ver as ideias vêm da minha cabeça. Só que elas vêm da minha cabeça, elas entraram na minha cabeça de algum lugar. Elas podem ser de alguma coisa que eu vivi, como a memória da minha avó, pode ser de alguma coisa que a gente está conversando aqui, alguém está passando ali, eu estou observando, sempre brinco com as crianças nos colégios. Cuidado se comporta, porque eu estou olhando para vocês podem parar no livro. Aí eu fico feliz, eu quero parar no livro. Às vezes tu não sabe o nome de uma pessoa, mas tu vê alguma coisa na rua que te chama atenção, tem uma frase no mercado, no ônibus. Por exemplo, esse livro aqui, A Culpa dos Teus Pais, ele nasceu por culpa de um colega meu, que até hoje não sabe, ele não se deu por conta, acho que ele não se deu por conta, que é de uma coisa que ele me dizia, uma frase que eu ouvia todo dia. Tem vários anos trabalhando, ele implicava comigo. Um detalhezinho que eu não posso dizer o que é, que eu estou entregando porque eu assassino mata. Claro. Que implicância. Daí, a partir desse que implicância, a partir da irritação que está implicando comigo, né, eu passei por uma outra pergunta. Será que alguém implicaria tanto com esse detalhe da minha vida que iria matar por causa disso? Por exemplo, vou matar. Claro. Tu usa óculos, eu não gosto de usar óculos, será que eu mataria por causa disso? Não. Será que alguém não faria isso? No caso, não é o óculos, tá? Mas só para dar um exemplo, assim. Claro. Será que alguém mataria por esse motivo? E a partir daí começou a nascer a história. Claro que a primeira vez, eu demorei uns 4 anos para escrever esse livro, porque eu parava, eu voltava. Eu sou muito perfeccionista, assim, eu falei de deixar a história correr, mas eu já fui mais perfeccionista. Mas o iniciozinho eu acho mais difícil. Iniciar e acabar, o meio até que vai. Mas, assim, eu achei há pouco tempo atrás um bloquinho de trabalho, lá numa folha, quando eu tive a ideia, eu comecei a escrever. O início é totalmente diferente, é a mesma história, mas assim, como começa
Eu não começava tão direto, já a morte já aconteceu, já foi isso, relatando. Eu começava tudo o anterior, tudo uma coisa que depois eu cortei. Inclusive, no Mistério da Dama Fantasma, uma das modificações também em relação ao original foi que o que eu tinha feito com o primeiro capítulo que ele caiu fora. Eu comecei no que era o segundo. Porque, às vezes, quem está começando a escrever, você tem muito essa tendência de vou explicar tudo direitinho, fulano nasceu, fulano cresceu. Então, assim, chegou aqui, chegou no campus da universidade. Não, vai direto, aconteceu tal coisa. Então, no caso do Mistério da Dama Fantasma, já começa na festa de aniversário da personagem principal, onde chega uma mulher misteriosa. No A Culpa dos Teus Pais, já começa com a Gisela escrevendo a matéria, dizendo que alguém foi morto, e do lado deixa o bilhete A Culpa dos Teus Pais. Aí ela conta, comenta com o editor, como é que foi, como é que aconteceu. Mas, então, já ir mais direto nisso, que às vezes a gente lê um livro, hoje mesmo eu estava vendo nas redes sociais, alguém dizendo, eu li um livro até a página 30 e não tem nada de interessante, será que eu continuo ou não? E alguém disse, mas 30 páginas é pouco para descobrir se tu gosta do livro ou não. Eu disse, bom, vou ter que dar meu pitaco. Eu falei assim, olha, eu tive um professor que dizia assim que o livro tem que aprender na primeira página, na primeira frase. Eu não sou tão assim, se a primeira página, mas as primeiras 4, 5 páginas, você não tem aprender até ali. Exatamente. Então, muita gente está começando a escrever e enrola. Tu não pode enrolar para o leitor por 5, lá na página 50 vai ficar bom. O leitor não vai chegar na página 50. Não vai chegar. Isso, e a gente vê, eu também, né? Eu, às vezes, eu começo a ler e eu já vou vendo, isso aqui, ou muitas vezes quando eu estou escolhendo um livro, eu abro aleatoriamente. E começo a ler um pouquinho. E aí eu começo a ler. Se aquilo me desperta uma curiosidade pelo jeito da escrita, pela história, aí eu vou lá na sinopse, ou vou, né? Mas assim, eu acho que cada um tem um jeito de se apropriar daquele livro, de olhar para aquele livro, de sentir o livro, para ver se aquilo vai tocar em ti ou não, né? Nem todo mundo gosta dos mesmos livros, exatamente. Mas às vezes é muito comum, às vezes, eu sou uma que quando eu estou lendo e daqui a um pouco está embromando muito, eu já, mesmo que já tenha me prendido no início, mas se fica ali no meio que assim, que tu vê que está arrastando, aí eu já começo, ou eu deixo de lado de um tempo. Vai ler outra coisa. Isso, para conseguir. Aliás, ler outra coisa, eu leio geralmente 3, 4. Sim, né? Na cômoda do lado. Eu tento de vez em quando, assim, na cômodazinha do lado da cama. Eu geralmente, assim, tenho eu vou acumulando, né? Aí daqui a pouco olha assim, não, Patrícia, mas eu reduzo. Aí eu tento reduzir um pouco para poder. Mas essa coisa de poder permear vários. Que às vezes pode ser bom, às vezes nem tanto, né? Então, eu percebo que em alguns momentos isso me dificulta alguma coisa, que é quando o período que eu tento reduzir para focar um pouco mais em determinadas leituras, né? Mas tem muito a ver com a coisa de querer saber muitas coisas, né? Eu acho depende de cada livro. Um livro de crônica, um livro de poesia, de contos, você consegue fazer isso mais fácil. Isso. Eu estou também com uns 3 ou 4 de contos começados. Agora, se pega um romance, já é mais difícil, porque tudo vai ter que voltar. Aí sim, eu gosto de ler, eu quero ler aquele livro, eu quero ler até o fim. Não importa se tem 100 páginas, se tem 300, eu quero terminar aquela história primeiro. Daí é mais difícil eu terminar com outras coisas. Né? É mais fácil parar um conto e ler o romance no meio e depois voltar para o conto do que o contrário. Mas é isso ali, depende do que toca cada um, mas isso enrola muito, às vezes não dá, sabe? Claro. Vocês são relativamente curtos até, mas porque eu procuro fazer isso, eu quero escrever da maneira que eu gostaria de ler também, né? Claro, tá certo. Mas assim, a gente foi conversando sobre o prêmio, sobre os livros, mas teu primeiro livro, então, né, lá com 13 anos, mas quando que te desperta na tua história o gostar pela escrita, pela leitura, enfim? Olha, eu sempre gostei muito de histórias, que minha mãe contava, minha irmã contava, causa do meu avô contava, e quando eu comecei a ler, aprendi a ler com 6 anos, mas eu, sei lá, talvez lá pelos 8 ali, que eu já estava lendo uns livros um pouquinho maiores, assim, não, mas não era tanto figurinha, tanto historinha pequena. Eu lembro de um livro que eu li que se chama A Serra dos Dois Meninos,
da coleção Vagalume. Não consigo lembrar o autor agora, mas é um dos primeiros volumes mais clássicos da Vagalume, que era um livro do meu irmão. Uns anos atrás eu encontrei num sebo aqui em Porto Alegre e comprei um exemplar para mim. E aquele livro, eu ficava me imaginando na história. Eu ficava, Deus, eram 2 meninos que se perdiam numa mata, iam explorar um morro atrás de uma fazenda, e se perdiam na mata, ficavam dias perdidos na mata, tinham que sobreviver, encontrar o que comer, fugir de onça, dormir em cima das árvores, se eu fosse eles. O que eu ia fazer? Será que eu ia conseguir sobreviver? Será que eu ia fazer coisa diferente? Será que eu ia fazer coisa igual? E eu terminei aquele livro e eu queria escrever uma história parecida. Então, eu aquela coisa meio que uma cópia da história, me colocando na história. Até tenho o caderno. Aí eu tinha uns 9, 10 anos quando eu reescrevi a história. Parei pela metade, mas até os capítulos, os títulos eram parecidos, assim, meio maluco. Assim. Mas eu me colocava nessas... Depois, a partir de livros que eu lia, então entre 8 e 10 anos, a reescrever as histórias, colocar meus amigos, meus primos, assim, as histórias, minhas amigas. E aos poucos eu fui saindo dessas histórias iguais às que eu lia nos livros, ou às vezes eu continuava uma história que eu tinha lido num livro, eu queria que a história seguisse, então eu continuava aquela história. Mas acho que o pessoal faz um fanfic, só que não existiria falar em fanfic e não publicava em lugar nenhum, eu só escrevia no meu caderno. Mas eu fazia livrinhos assim, eu recortava com as folhas de caderno, recortava, fazia os desenhos, depois eu descobri que desenho não é comigo, então nunca nem tentei ilustrar meus livros. Eu tinha uma editora, eu tinha um desenho que era da editora Flor de Lis, acho que era que eu tinha criado um nome assim. Eu via que os livros tinham editora, eu grampeava, fazia ali, se perderam totalmente. O mais recente que eu tenho, o mais antigo que eu tenho é o meu caderno de 10 anos, 10 e 11 anos, eu estava no 4º, 5º ano, escrevia algumas histórias, algumas prontas, algumas começadas, alguma coisa bem de aventura, mais de aventura, que era que eu gostava, os 2 meninos, pequenos jogadeiros que eu lia, então eu ia por ali. O mistério começou um pouquinho depois, quando eu tinha uns 12, 13 anos, e quando cresceu eu quero ser escritora, mas não sabia muito bem como é que eu fazia, né? Aí quando eu estava no ensino médio, acho que eu tinha 16, 17 anos, que venci o primeiro concurso com uma poesia, que a poesia foi publicada pela Associação São Luisense de Autores, de São Luís Gonzaga. Eu estudava lá na época, fazia magistério, então mandei, foi publicada uma poesia, depois no outro ano uma poesia e um conto, e assim foi indo, né? Participei daquelas antologias, depois fiquei um tempo fazer faculdade, mandei, mas meio que parei, comecei a trabalhar e eu não sabia muito bem como fazer. Eu tinha poesias, eu escrevia muito. Se perdeu, eu tinha um livro inteiro de poesias, que eu não sei onde é que foi parar, que eu tinha datilografado na máquina da minha mãe. Eu tentava mandar para editoras, sabe, que muitas editoras nem respondem. O Mistério da Dama foi o primeiro... Além do de poesia, o Mistério da Dama foi o primeiro que eu mandei para várias editoras. E ninguém deu muita bola na época, a escrita não era lá muito refinada, mas a história é a mesma que está ali. E foi passando, não sabia muito como fazer, até que em 2010, ali, que eu já estava trabalhando como jornalista já há bastante tempo, que eu tive coragem, consegui uma editora aqui em Porto Alegre, que resolveu publicar o livro, né? A culpa dos seus pais, que já estava escrito já há alguns anos também, porque aquela coisa, meus livros geralmente ficam na gaveta um tempo até ser publicado. É muito difícil já, fora esse de Porto Alegre, Morte no Mercado Público, os outros, todos eles estavam escritos há algum tempo até sair. Legal. Bacana. Eu fico muito tentada, eu acho que a tua experiência, assim como tantas outras escritoras e escritores, é um estímulo. Há muitas pessoas que gostam de ler, há muitas pessoas que gostam de escrever, mas às vezes não sabem muito bem, né? Hoje, claro, com as redes, muitas vezes tem diversas formas, não de publicação, exatamente, né? Mas assim, para poder dizer que as crianças que muitas vezes gostam disso, se isso um dia efetivamente vai se tornar uma realidade como se tornou, para a Marcela é uma outra coisa. Mas assim, se sintam convidados a continuar pelo mundo da literatura, da imaginação, da criatividade. A gente precisa tanto disso, né, Maristela? E você falou em crianças e adolescentes têm uma imaginação maravilhosa. Só que às vezes a gente vai crescendo e já vai se podando um pouco. Como eu fiz magistério, não cheguei a dar aula, mas eu só fiz o meu estágio, mas eu vi ali no estágio com crianças de 9 anos, elas escreviam muito, eu gostava de dar textos de uns temas bem malucos, e eu faço isso um pouco agora nas oficinas.
Agora, em outubro, eu tive uma experiência bem interessante também, que fiz algumas oficinas pelo SESC, e numa delas foi num colégio, alunos do oitavo e nono ano, e que eles estavam, você via que eles estavam lá, eu perguntei, quem gosta de ler? Ninguém levanta a mão. Quem gosta de escrever? Ninguém levanta a mão. E eu disse, por que eles não? Eles estão aqui porque é horário de aula, eles estão aqui porque eles têm que estar aqui. Vai ser difícil. Aí eu fui dando um tema, fui dando outro tema, e eu disse, olha, não precisa, quem não quer compartilhar, não precisa, nós vamos escrever, eu dava uns temas legais, dei algumas dicas, disse, olha, deixa eu escrever, não se preocupe, eu estou escrevendo, eu não sei essa palavra, como é que escreve, aí será que alguém vai gostar? Escrevam, não se preocupem, corrigir, você corrige depois. Agora é a hora de colocar as ideias no papel, assim. Deixa a imaginação fluida. Eu dava alguns temas, eu pegava palavras aleatórias, assim, que não tem nada a ver uma coisa com outra, sei lá, cigarra, começa a escrever tudo aqui, e shampoo. Pegava 4, 5 palavras, tem 10 palavras no quadro, assim, você escreva, tem uma história que tem pelo menos 3 dessas palavras. Aí eles começam a se desafiar e começam a ser uma coisa maravilhosa. Sei que terminou, amanhã, daí ele disse assim, daí, aos poucos foram começando a querer ler. No fim, ele disse, tu vai voltar de novo, tu vai dar mais aula pra gente. No fim, aqueles que não gostavam de ler, que achavam que não sabiam escrever, eles tinham excelentes textos e estavam querendo mais. Claro. Então você vê que é só a oportunidade de eles acreditarem que eles conseguem, porque conseguem. Conseguem muito mais que a gente já é adulto. E um estímulo, né? A gente tem que ter estímulo, tem que estimular, porque a gente precisa movimentar algo que são os nossos afetos, né? Eu costumo dizer que essa questão de cuidar se está escrevendo ou não certo, não é mesmo a primeira etapa. A primeira etapa é o deixar fluir. Sim. É o deixar fluir. Depois a gente realmente lê, né? Mas assim, é pôr aquilo que está pulsando de alguma forma dentro da gente para fora. Sem ter uma crítica, porque a gente tem às vezes muito receio de crítica, de julgamento. Aí a gente acaba, a gente mesmo se julgando antes de fazer. Isso, exatamente, exatamente. Bem, Maristela, eu acho que a gente poderia aqui ficar conversando por muito. Aliás, vocês estão escutando vários sons, dentre eles, cigarras. A gente está aqui num espaço gostoso, aqui na PUC, no Rio Grande do Sul, e tem vários recantos aqui. Acho muito linda, né? É inspirador, né? É muito inspirador. Então tem muitos sons acontecendo aqui, né? E também acaba sendo algo para a gente que está aqui conversando, uma motivação a mais, né? Mas assim, antes da gente finalizar, o que tu gostaria de falar um pouco mais, de dizer para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, enfim? Olha, uma coisa que eu acho importante é que nesse mundo que a gente está tão corrido, tão acelerado, a gente tem sempre 1000 coisas para fazer, até tem sempre aquela discussão, fulano lê rápido, fulano diz que lê tantos livros por ano, mas não lê por ano. Vamos desacelerar um pouquinho. Eu acho que tem que ler por prazer, ler um livro por ano, ou 5, ou 10, ou 100, conseguir 100, fantástico, só que a gente, às vezes, sair um pouco das redes sociais, isso eu acho que é o principal, sabe? Por que a gente não tem tempo para ler, ou não tem tempo para as outras coisas? Tudo bem, a gente tem milhares de coisas para fazer, mas quantas horas a gente gasta? Deixa só olhar aqui o que fulano disse, fulano me respondeu, põe o dedinho no celular e quando vê, olha aqui, passou meia hora, passou 1 hora, passou 2 horas, e eu percebo, se dê um pouco desse prazer da leitura também, agora nas férias, ou fazer talvez uma versão, aquelas famosas proposições de ano novo, que sabe sair um pouquinho do celular e ler um pouquinho. A gente tem escritores maravilhosos, viu as premiadas semana passada, e quanta gente legal concorreu, e quando a gente tem, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem muito escritor bom. Então, no resto do Brasil também, mas eu falo mais daqui que a gente conhece mais, né? E de todos os gêneros, tem romance, tem o policial, tem infantil, tem poesia, tem crônica, tem não ficção, muito boa também. Então, se sabe se desafiar nesse 2016, vamos conhecer algum escritor ou escritora do Rio Grande do Sul que eu não conheço ainda, vamos ler um pouquinho mais, ou sair um pouquinho da internet, se dá um tempinho de ler um pouco. Eu acho que esse é o meu convite que eu deixo aí. Além de desejar, claro, 2026 maravilhoso para todo mundo, né?
Ai, Maristela, assim, gratidão, né? Eu acho que essa tua dica, ela é muito importante, né? Porque assim como as mídias nos aproximam, as redes nos aproximam, ela também pode nos distanciar de quem a gente pode ser, daquilo que a gente pode aprender, daquilo que a gente pode desenvolver na convivência com as pessoas, numa leitura, escutando verdadeiramente uma música, né? Quando tu fala de desacelerar, é primordial, primordial. A gente parar um pouco mais, a gente respirar, a gente se permitir acessar os nossos sentidos, até para escolhas. Se a gente não se percebe, será que a gente está fazendo mesmo escolhas? Estiver no automático, às vezes. Exatamente. Mas acho que antes de terminar, tu pode estar passando as tuas redes, que eu também vou deixar aqui na descrição da nossa conversa. Bom, as minhas redes é facilzinho, o meu nome é @maristela_deves, o Deves é bem como diz, D-E-V-E-S. Isso, me sigam lá, falo dos meus livros, eu falo de outros livros, às vezes também. Então, e sobre literatura e sobre outras coisas, mas os livros sempre vão estar presentes lá um pouquinho, às vezes. Para adquirir os teus livros, direto contigo? Pode ser diretamente comigo, porque alguns livros são por editora, o outro tem em livrarias, mas tem em poucas livrarias. Então, é me mandar uma mensagem lá no Instagram, no Twitter, no Facebook, ou no TikTok, me mandar uma mensagem que eu tenho interesse no livro e eu entro em contato. Eu mando sempre brinco, eu mando para todo o Brasil. Muito legal. E vale a pena, tá? Assim, é muito instigante quando a gente primeiro conversa com alguém que a gente admira. Eu admiro muito a Maristela, né? A gente se conhece, não é tanto tempo, são da minha andança mesmo, né? Pelo meio literário que vai nos conectando, né? Nesses últimos anos. Mas a gente vai admirando o percurso de muitas pessoas, né? E é muito bacana quando a gente pode trazer aqui para o canal, para que outras pessoas também possam. O YouTube faz isso, né? Nos leva para muitos, muitos, muitos lugares, né? Então, eu desejo tudo de especial também para ti nesse 2026, que tu curta muito, né? Tudo isso que também tu tá colhendo, né? Vai continuar plantando, vai continuar colhendo, né? É o que a gente sempre deseja, espera, né? E desejo também, né, que quem está chegando, vocês acham, como eu estou fazendo umas pegadinhas, mas agora já estão aprendendo as minhas pegadinhas, né? Lembrem de curtir, de compartilhar nossa conversa. Quem ainda não está inscrito, já aproveita, te inscreve no canal e apoie, nos ajude a continuar levando esse canal, né? A gente fez recentemente aí 5 anos de canal, que a gente continue, né, levando esse canal para tantos recantos, com força, com potência, com qualidade. Que sejamos luz, paz, sabedoria, encantamento, gratidão e até a próxima.